nós estamos juntos outra vez. Esta é a Semana da Família Invencíveis com Deus. E aí, tudo bem com você? Espero que esteja. Se bem que a gente fala assim, mas nunca está tudo bem, não é? Tem um irmão que trabalha lá na Novo Tempo, sempre que eu encontro e pergunto, e aí, como é que está? Tudo bem? Ele diz assim, pastor, tudo bem na medida do possível. Quando diz na medida do possível, você já entendeu, não é? Está dizendo assim que nem tudo está bem. O que é possível está bem, está ok. O que não é, paciência. Assim é a vida. Nós todos vivemos essa realidade. Nós transitamos entre alegrias e tristezas, realizações e decepções, frustrações, vitórias e derrotas, e será assim até que nosso Senhor volte para nos buscar. Mas Ele virá. Ele vem para buscar os seus filhinhos. E conforme diz a palavra do Senhor, um dia Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Creia nisso. Mas como temos feito todos os dias, eu quero ler um versinho antes da gente orar pedindo a orientação do Senhor para o tema de hoje. Está aqui, Salmos 37, no Salmo 37, verso 39. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Oh, creia nisso. Vem do Senhor a salvação dos justos e das justas também, não é? Daquelas mulheres que têm procurado também andar nos caminhos do Senhor com fidelidade. E eu estou enfatizando as mulheres porque o nosso tema de hoje tem a ver com as mulheres, mulher virtuosa. Mas olha, se você é macho e está aí assistindo, não desista não, tá? Até porque essa orientação de Deus para as mulheres tem muito sentido também para os homens, em vários aspectos. Então você nem por isso desista de participar, apesar do tema ser mulher virtuosa. Creia, vem do Senhor a salvação dos seus filhinhos. É claro que não existe ninguém injusto, não é? Nem homem nem mulher. Mas quando a Bíblia diz que vem do Senhor a salvação dos justos, os justos aqui é no sentido daquelas pessoas que têm confiado no Senhor, têm buscado o perdão de Deus e têm sido justificados pela fé no Senhor Jesus Cristo. Todos esses que procuram com sinceridade andar com Deus, de acordo com a Bíblia, são considerados justos. E do Senhor vem a salvação desses seus filhinhos no dia da tribulação, no dia da angústia, dos problemas pelos quais nós todos passamos. Vamos orar então? Pai querido, peço tua bênção, Senhor, para mais esse tema, a fim de que todos compreendamos bem a tua mensagem. Humildemente nós oramos no santo nome de Jesus. Amém. Na verdade, o nosso estudo de hoje é um passeio pelo livro de Provérbios. Provérbios que nós temos lido várias vezes aqui, não é, durante a nossa semana. Vou começar com Provérbios 12, no verso, deixe-me ver aqui, Provérbios 12, verso 4. Está escrito assim: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como a podridão nos seus ossos. Veja, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Ou seja, aquela mulher que tem um comportamento digno, segundo a orientação e a vontade do Senhor. Essa mulher, ela fortalece o seu esposo, ela é sua glória, é seu orgulho, é sua segurança. Essa mulher é a vitória do marido. Mas olha bem a advertência aqui, ó. A que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Ou seja, aquela mulher que vive de forma indigna, contrária às orientações do Senhor. Lamentavelmente, o texto diz que essa mulher, ela é como podridão nos ossos do marido, ou seja, ela enfraquece o seu marido e o leva à derrota. Vamos lá, passeando pelo livro de Provérbios, agora no capítulo 18, verso 22. Está escrito assim: o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. O que acha uma esposa, é claro que o contexto aqui, a ideia aqui é de uma esposa virtuosa, dessa mulher que é a coroa do seu marido. O que acha uma mulher assim, diz o texto bíblico, acha o bem, ou seja, acha um bem precioso e alcançou a benevolência, ou seja, alcançou a bênção, alcançou o favor do Senhor. Você já está casado? E aí, está feliz com a mulher? Não precisa responder, só para você pensar. Vai que a patroa esteja aí do lado, né? Então, só pense.
Está feliz com a patroa aí? Com esta senhora que está ao seu lado? Que Deus lhe abençoe, que você seja muito feliz com ela. Agora, se não está, e é possível que não esteja, porque a gente não pode se iludir, eu já disse isso para você, casamento não é fácil para ninguém, nem mesmo para quem está aqui, para o pastor que está falando para você. Já sou casado há 30 anos e de vez em quando lá em casa a gente sai do love para fight. Já sabe disso? Sai do amor para a briga e o pau quebra. Isso acontece lá em casa e certamente acontece na sua também. A gente não pode viver iludido, não é? Ou então sendo hipócrita quando tratamos desse assunto de família. Não é porque eu estou falando aqui para você que a minha vida é um mar de rosas com relação à família e à vida conjugal. E não é porque eu estou aqui falando para você que eu sou o marido ideal ou a minha esposa seja a esposa ideal. Mas é claro que eu me esforço para ser. E eu sei que a minha querida esposa também. E eu sugiro a você, mulher que está me ouvindo agora, apesar das suas fraquezas, e quem sabe tristezas e até desilusões na sua vida conjugal e familiar, não desista de ser o melhor que você puder ser. E você que é homem que está me ouvindo, faça a mesma coisa. Vamos para frente, né? Com a bênção do Senhor. Mas o fato é que o texto diz que aquele que acha uma boa esposa, ainda que não seja perfeita, mas uma mulher que se esforça para fazer o melhor na vida, pelo marido, pelos filhos, pela família, o que acha essa mulher, acha um bem precioso. E alcançou o favor, alcançou a bênção do Senhor. Como já disse, é claro que aqui Salomão está falando de uma mulher prudente, uma mulher virtuosa. Porque, você sabe, Salomão em Provérbios também fala sobre outras mulheres, mulheres fofoqueiras, iracundas, rixosas. Misericórdia, hein? Tomara que você não seja uma mulher dessas. Mas se tem sido, que Deus lhe perdoe. Agora vai, não peques mais, tá? Tenha juízo na sua cabeça e pare de ser uma mulher que vive aí só reclamando da vida, só lamentando e só criando confusão e sendo fofoqueira. Toma juízo nessa cabeça, não é? E tenha uma nova vida pela graça do Senhor, para que você seja uma mulher virtuosa e possa abençoar a sua família. É verdade que nem todas as mulheres são santas e mesmo as santas têm suas fraquezas. Mas assim também acontece com os homens, não é? Quantas fraquezas nós também temos. Vamos continuar, Provérbios agora 19, verso 14. Está escrito assim: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Olha que legal. A casa e os bens, diz Salomão, eles vêm como herança dos pais, não é? Mas do Senhor a esposa prudente. A mulher prudente é um presente de Deus, melhor do que qualquer herança, por maior que essa herança seja. E agora vamos ao capítulo 31. O livro de Provérbios, ele se encerra com chave de ouro, porque o último capítulo, a maior parte do último capítulo, é dedicada exatamente ao louvor da mulher virtuosa, o reconhecimento do valor de uma mulher que seja virtuosa. Então vamos lá, Provérbios 31, a partir, do verso 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ô mulher virtuosa, diz Salomão, quem vai encontrá-la? Quem será o feliz, o bem-aventurado que vai encontrar essa mulher virtuosa? Porque o valor de uma mulher assim, diz Salomão, excede, vai além, transcende o valor de finas joias. Uma mulher assim não tem preço. O coração do seu marido, diz o texto, confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Sabe que lendo estas palavras de Salomão, eu me lembro de uma história bíblica conhecida que está lá em 1 Samuel, capítulo 25. Depois você pode pegar esse texto e lê-lo e meditar nele com bastante calma. Mas assim, de forma resumida, 1 Samuel, capítulo 25, está falando a respeito de uma mulher chamada Abigail. O texto diz que ela era sensata e formosa, ou seja, uma mulher inteligente, prudente e também bonita, não é?
era casada com um camarada chamado Nabal. Olha o significado do nome do homem, tolo. Já pensou? É mal, hein? Ter um significado desse no nome. Nabal significa tolo. E a Bíblia diz que esse Nabal era um indivíduo duro e maligno. Em outras palavras, ele era gente ruim. Pense num camarada gente ruim. Enquanto a mulher era gente boa, Abigail, mulher sensata, formosa, esse indivíduo Nabal, cujo nome significa tolo, ele era um camarada duro e maligno. A gente pode dizer que era tipo assim a Bela e a Fera, não é? Enquanto a mulher era inteligente e bonita, o Nabal, o esposo, era um indivíduo estúpido e mau. Certa vez está escrito que Davi, que nessa época estava em fuga, porque o rei de Israel, o rei Saul, por inveja, queria pegar Davi e matá-lo. Então Davi estava vivendo um período de fuga por conta da perseguição de Saul. E a Bíblia diz que quando Davi estava vivendo esse período de fuga, e associado a Davi estavam 600 homens, Davi tinha ali um pequeno exército, houve um momento quando Davi solicitou a Nabal que ele desse algum alimento para ele e para os homens que estavam com ele. Mas quando um mensageiro de Davi chegou a Nabal e fez o pedido, Nabal ignorou completamente. E disse, afinal de contas, quem é esse Davi aí que está pedindo comida para mim? Eu não sei quem ele é e não quero nem saber dele e não vou ajudar em absolutamente em nada. Veja, muitas vezes Davi com seus 600 homens ajudaram os servos de Nabal, porque Nabal era um indivíduo muito rico, tinha muitos animais. Muitas vezes os homens de Davi, de maneira voluntária, ajudaram os servos de Nabal, sobretudo protegendo os rebanhos e os animais desse homem, sem nenhum outro interesse, mas eles fizeram, por gentileza, essa proteção, esse cuidado. Só que quando o mensageiro de Davi pede a Nabal alguma ajuda, Nabal, como eu já disse, ignora completamente e diz, eu nem sei quem é esse Davi. E aí o mensageiro volta e conta para Davi a reação de Nabal ao seu pedido. E Davi fica furioso. Davi começa a soltar fogo pelas narinas. Ou, assim, mordeu os dentes e ficou extremamente enfurecido. E Davi chamou 400 dos 600 homens e disse assim, vocês agora peguem suas espadas e vamos lá, acerta a conta com esse Nabal que me ignorou completamente. Se ele disse que não sabe quem é Davi, pois agora ele vai saber. É claro que Nabal sabia. Porém, Nabal era assim, era esse indivíduo mau, né? Um indivíduo duro, assim, insensível. Quando a notícia chegou para Abigail de que Davi tinha mandado esse mensageiro com o pedido e o seu marido recusou, Abigail rapidamente, diz a Bíblia, ela providenciou muitos alimentos, pães e outros animais que foram preparados, e Abigail colocou tudo em animais e partiu na direção do acampamento de Davi. Quando ela estava seguindo, Davi já estava vindo com seus 400 homens, todos furiosos, para destruir Nabal, para matar Nabal e todos os seus servos. Quando Abigail viu Davi, diz o texto bíblico, ela se prostrou em terra e disse, meu senhor, por favor, eu venho aqui em paz, lhe pedir perdão pela grosseria do meu marido. Eu sei, os nossos servos nos disseram que vocês têm sido como um muro de proteção para nós, para os nossos servos, para os nossos animais. Eu peço perdão pela atitude infeliz do meu marido. Como diz o próprio nome dele, ele é um tolo. Eu peço que o Senhor perdoe e aceite os presentes que agora estou lhe trazendo. Foi uma atitude bonita, uma atitude humilde, uma iniciativa muito sábia. E a Bíblia diz que o coração de Davi ficou quebrantado. Ele parabenizou Abigail e disse, olha, eu lhe agradeço por ter vindo, porque hoje de fato eu iria derramar muito sangue, porque a atitude do seu marido me deixou furioso, mas parabéns por sua atitude tão bonita e fique tranquila. Receba os seus presentes e volto com meus homens em paz e você siga em paz também o seu caminho. E olha uma coisa interessante, a Bíblia diz que poucos dias depois, Nabal morreu. E sabe o que Davi fez? Davi se casou com a viúva. Ei, Davi gostava de mulher bonita, não é? Já tinha algumas e ainda se casou com mais essa. Mas olha, eu quero pensar com você no fato de que a atitude dessa mulher
tão sábia, tão sensata, foi crucial para mudar completamente aqui essa história. Estou falando agora para uma mulher cujo marido é um Nabal. Quem sabe o seu marido tem procedido assim de forma insensata e imprudente. Ouça bem o que eu quero lhe dizer. Deus quer e Deus pode lhe usar para salvar o seu marido. Não foi por acaso que ele entrou em seu caminho. Deus tem planos para salvá-lo e você faz parte desse plano de Deus. Por isso, peça ao Senhor sabedoria para tratá-lo não como ele merece, mas como ele deve ser tratado por uma mulher de Deus como você é. E eu quero, inclusive, compartilhar um texto com você, que está aqui já marcadinho na minha Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 1 e 2. Ouça bem o que está escrito aqui. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Quando Pedro diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido, ele está apenas reafirmando aquilo que Paulo diz lá em Efésios capítulo 5. E ele diz, olha, para que seu marido ainda não obedece à sua palavra, a palavra de Deus, o evangelho, que ele seja ganho sem palavra alguma. Ou seja, que ele seja ganho para Cristo, para o reino de Deus, sem palavra alguma, sem argumentos, por meio do procedimento de sua esposa. Tendo você uma vida assim, uma conduta exemplar, tendo você uma vida santa, mansa, procurando você viver de forma sensata, Pedro está dizendo que isto será mais eficaz para a salvação do seu marido, para que ele seja conquistado para Cristo, do que uma argumentação constante. E agora no verso 2 está escrito assim, ao observar, o vosso honesto comportamento cheio de temor. Quando seu marido observa seu comportamento, sua conduta, cheio de temor aqui, é claro, temor a Deus, então certamente ele será tocado e alcançado, abençoado pela sua vida. E voltando a Provérbios, vamos lá, Provérbios 31, meu tempo já está acabando, mas eu quero ler um pouquinho mais agora a partir do verso 25. Olha que lindo, a força e a dignidade são os seus vestidos. A mulher virtuosa, não é? A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Significa que a maior beleza da mulher virtuosa vem da sua força e da dignidade, da sua dignidade moral. A mulher virtuosa, ela tem um espírito excelente, isso é sua grande força. E o texto diz, ela fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Sabe que lendo esse verso aqui, eu me lembro que outro dia eu estava meditando exatamente para gravar, para preparar essas mensagens. E quando eu estava lendo esse verso, minha esposa passou assim próxima, e eu me levantei, me aproximei dela e disse assim, Zena, e ela me olhou e eu olhei nos olhos dela e disse assim, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. E ela disse, hã? É que isso aqui é uma linguagem antiga, não é? Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Na verdade, o que Salomão está querendo dizer é que tem muitas mulheres maravilhosas, mas a mulher virtuosa é a mais, é a mais maravilhosa de todas. E aí, o verso 30, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Creia nisso, minha querida irmã, minha querida amiga. Seu maior valor não está na beleza do seu corpo, mas na nobreza do seu caráter, na excelência do seu espírito. Que Deus lhe abençoe, mantenha firme sua fidelidade a Deus, sua confiança no Senhor. Mesmo quando você não entender certas coisas de Deus, porque Deus faz isso ou faz aquilo, ou talvez porque Deus deixa de fazer, não é? Às vezes nós imaginamos que Deus está sendo omisso. Mesmo quando você não entender porque Deus faz ou deixa de fazer ou demora de fazer, continue confiando no Senhor. Eu gosto de pensar que Deus pode estar em silêncio, mas Ele nunca está ausente. Ele nunca está distante. Creia nisso. Mesmo no silêncio de Deus,
a sua presença é real. E outra coisa eu gosto de dizer, a mão de Deus, mesmo sendo invisível, ela é invencível. Creia, o Senhor vai abençoar a sua vida, vai abençoar seu marido, seus filhos, sua família, seu futuro. E eu termino citando o Salmo 37, verso 5. Esse eu sei de cor e talvez você saiba também. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega tua vida ao Senhor. Entrega teu marido ao Senhor, os teus filhos ao Senhor. Entrega tuas preocupações, teus temores ao Senhor. Entrega teus sonhos ao Senhor e confia nele. O texto diz, o mais ele fará, porque Deus é fiel. Vamos orar juntos? Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por mais uma vez ter a oportunidade de compartilhar a tua palavra. E nessa hora eu te peço, Senhor, especialmente pelas tuas filhinhas que estão orando comigo. Mulheres, sejam novinhas, sejam adultas, sejam senhoras já idosas, ó Deus, abençoa essas tuas filhas, Senhor, para que elas vivam com sabedoria, sendo solteiras, casadas, viúvas ou divorciadas, como for, que a bênção do Senhor esteja sobre elas, para que sejam mulheres virtuosas. Eu te peço, Pai, no santo nome de Jesus. Amém.